mundo que conhecemos nasceu das cinzas de um império. Quando Roma caiu, o caos tomou conta da Europa. Cidades foram abandonadas e o medo tornou-se a única lei. Para sobreviver, a humanidade buscou refúgio no campo, sob a sombra de muralhas de pedra e pactos de sangue. Ali nascia o feudalismo, uma era de cavaleiros, servos e uma fé que controlava a existência. Bem-vindos ao Reserva Histórica. Entenda agora o sistema que moldou 1000 anos da nossa história. Com a queda do Império Romano e as constantes invasões bárbaras, as cidades europeias tornaram-se alvos perigosos e vulneráveis. O medo tomou conta da população, provocando um êxodo urbano em massa. As pessoas abandonaram os centros comerciais e buscaram refúgio no campo, nas terras de grandes proprietários rurais. Esse processo de ruralização foi o nascimento do sistema feudal, onde a busca por proteção era mais importante do que o comércio ou a liberdade individual. Nesse cenário de insegurança, surgiu o colonato. Antigos cidadãos romanos e camponeses agora trabalhavam a terra de um senhor em troca de abrigo e segurança. O dinheiro praticamente desapareceu, dando lugar a uma economia de subsistência baseada na troca. As estradas tornaram-se perigosas e o isolamento virou a regra. Cada grande propriedade, ou vila, começou a se transformar em um mundo fechado e autossuficiente, preparando o terreno para a estrutura dos futuros feudos. A autoridade do rei tornou-se simbólica, pois o poder real agora estava fragmentado nas mãos dos nobres que possuíam terras e exércitos privados. Sem um governo central forte para garantir a ordem, a lealdade pessoal passou a ser a moeda de troca. O camponês oferecia seu trabalho, e em contrapartida, o senhor oferecia a muralha de seu castelo e a ponta de sua espada. Estava selado o pacto que definiria a vida na Europa por quase 1000 anos. A ordem feudal havia começado. A sociedade feudal era estamental, ou seja, quase não havia mobilidade social. No topo estava o clero, formado pelos membros da igreja. Eles eram os oratores, aqueles que oravam. Como a igreja era a maior proprietária de terras da Europa, ela detinha um poder imenso, controlando não apenas a fé, mas também o conhecimento e o tempo. Para o homem medieval, a vida na terra era apenas uma breve passagem, e o clero era a ponte necessária para a salvação eterna. Logo abaixo vinha a nobreza, os belatores, ou aqueles que guerreavam. Sua principal função era a defesa militar do feudo. A vida do nobre girava em torno da guerra, dos torneios e da caça. Ser nobre era um privilégio de nascimento, e o código de cavalaria ditava o comportamento desses guerreiros, que juravam fidelidade aos seus superiores em troca de terras. Eles habitavam os castelos, que serviam tanto de residência luxuosa quanto de fortaleza impenetrável. Na base da pirâmide, sustentando todo o sistema, estavam os servos, os laboratores. Eles não eram escravos, pois não podiam ser vendidos, mas estavam presos à terra. Os servos trabalhavam exaustivamente no manso senhorial e em suas próprias glebas, entregando a maior parte da produção ao senhor feudal. Em troca, recebiam o direito de morar no feudo e a proteção militar contra ataques externos. Era uma vida de suor e poucas garantias, marcada pela obediência e pela fé. A terra do feudo era dividida em 3 partes fundamentais. O manso senhorial eram as terras exclusivas do senhor feudal, onde toda a produção ia direto para o castelo. O manso servil era o conjunto de pequenos lotes onde os camponeses produziam seu próprio sustento. Por fim, existiam as terras comunais como florestas e pastos, usadas por todos para coletar lenha ou soltar o gado, sempre sob as regras rígidas do senhor daquelas terras. Viver no feudo custava caro para os servos, que pagavam impostos pesadíssimos. A corveia obrigava o servo a trabalhar de graça nas terras do senhor alguns dias por semana. A talha exigia que ele entregasse parte do que produzia em seu próprio lote. Além disso, havia as banalidades, taxas pagas pelo uso do moinho, do forno ou da prensa do senhor.
O trabalho era incessante e a maior parte do fruto desse suor nunca ficava com quem o produzia. A rotina no campo era ditada pelas estações e pelo sino da igreja. Sem tecnologia avançada, o trabalho dependia da força bruta de homens e animais. O arado de madeira e a rotação de culturas eram as ferramentas para tentar vencer a fome. Apesar da dureza, a vida comunitária era forte, e o feudo funcionava como um organismo vivo e autossuficiente, onde cada pessoa tinha um lugar definido por Deus e uma função vital para a sobrevivência de todos. Enquanto os servos estavam presos à terra por obrigação, a nobreza se organizava através de laços de fidelidade voluntária. O sistema de suzerania e vassalagem era uma rede de alianças militares entre nobres. O suzerano era o nobre mais poderoso que doava um feudo, ou benefício, a outro nobre. O vassalo era quem recebia a terra e, em troca, jurava lealdade eterna e apoio militar ao seu suzerano. Era um contrato de honra que unia a classe guerreira europeia. Esse juramento era selado em uma cerimônia solene chamada homenagem. Diante de testemunhas e da igreja, o futuro vassalo ajoelhava-se, colocava suas mãos entre as do suzerano e prometia ser seu homem. O ritual terminava com o beijo da paz e a entrega de um objeto simbólico, como um punhado de terra ou um ramo, representando o feudo doado. Romper esse juramento de fidelidade era considerado o pior dos crimes medievais, a traição ou felonia. As obrigações do vassalo eram claras. Ele devia auxílio militar ao suzerano, lutando em suas guerras e defendendo suas terras. Também devia conselho, participando do tribunal do Senhor. O suzerano, por sua vez, devia proteção militar ao vassalo e justiça em suas terras. Essa complexa teia de alianças fragmentava o poder político, pois um grande rei podia ter vassalos que, por sua vez, eram suzeranos de outros nobres mais fracos. Se o senhor feudal mandava na terra, a Igreja Católica mandava nas mentes e nas almas. Durante o feudalismo, o clero era a única classe instruída, controlando o acesso ao conhecimento e às escrituras sagradas. A Igreja não era apenas uma instituição religiosa, mas a maior potência política e econômica da Europa. Ela possuía cerca de 1/3 de todas as terras cultiváveis, cobrava o dízimo de todos os fiéis e ditava as regras morais que guiavam o comportamento desde o rei até o servo. Para manter sua hegemonia, a Igreja utilizava o medo da excomunhão e do inferno. Quem desafiasse os dogmas católicos era rotulado como herético. Em casos mais graves, o Tribunal da Inquisição era acionado para julgar e punir aqueles que se desviassem da fé oficial. Através de rituais solenes, festas religiosas e o controle do calendário, a Igreja organizava o tempo e a esperança de uma população que via no sofrimento terreno a única forma de alcançar o paraíso eterno. Mas a Igreja também foi o centro da cultura. Nos mosteiros, monges copistas dedicavam suas vidas a preservar e traduzir manuscritos antigos, salvando parte da herança clássica. As catedrais góticas, com suas torres que tocavam o céu e vitrais coloridos, eram bíblias de pedra para uma população analfabeta. A fé era o cimento que unia uma Europa fragmentada em milhares de feudos, fazendo do Papa a figura mais influente de todo o continente medieval. No século XIV, o equilíbrio feudal foi quebrado por uma sequência de desastres. Mudanças climáticas provocaram colheitas péssimas, mergulhando a Europa na Grande Fome. Com a população enfraquecida, uma inimiga invisível e devastadora chegou pelos portos: a peste negra. A bactéria vinda do Oriente dizimou 1/3 da população europeia em poucos anos. Vilas inteiras foram abandonadas e o medo da morte mudou para sempre a mentalidade da Idade Média. A falta de mão de obra após a peste gerou uma crise sem precedentes. Com menos servos para trabalhar, os senhores feudais aumentaram a exploração sobre os sobreviventes, exigindo mais impostos e trabalho. A resposta veio através de revoltas camponesas violentas, como a Jacquerie na França.
Milhares de servos pegaram em ferramentas agrícolas e atacaram castelos, exigindo liberdade e melhores condições. O laço de obediência que segurava o feudo estava se rompendo. Para completar o colapso, as cidades voltaram a crescer com o renascimento comercial. O dinheiro começou a circular novamente e muitos servos fugiram para os centros urbanos em busca de uma vida livre do poder dos senhores. Os reis, aproveitando o enfraquecimento da nobreza, começaram a centralizar o poder novamente. O feudalismo não desapareceu da noite para o dia, mas suas bases estavam arruinadas. A Europa estava pronta para despertar para uma nova era, o Renascimento. As muralhas dos castelos podem ter ruído, mas as bases do mundo moderno foram lançadas no solo fértil da Idade Média. O feudalismo nos ensinou sobre lealdade, fé e a força de quem trabalha a terra. Se essa viagem pelo tempo te ajudou a entender melhor as nossas origens, deixe seu like e compartilhe com quem também ama a história. Não se esqueça de se inscrever no Reserva Histórica para não perder o nosso próximo capítulo. A história nos espera. Até logo!